Marcelo, acho que eu já te convidei. Opa, que susto. Acho que temos que virar a câmera aqui. Tô vendo a janela que tá aparecendo para mim? É a janela. Deixa eu ver como é que eu faço para virar aqui essa câmera. Ih, sou péssima para te orientar, mas acho que é um botãozinho que. Espera aí, gente, ele saiu aqui, ó. Tentando virar a câmera, ele saiu aqui. Espera aí, vamos ver o que ele vai fazer. Boa noite, pessoal. Espera aí, o que é uma câmera ligada aqui? Espera aí, pessoal, que ele deu uma saída para virar a câmera e vamos ver o que vai dar aqui. Espera aí, Marcelo, cadê o Marcelo? Pronto, Marcelo, chamei de novo. Estamos aí, vamos tentar virar a câmera aqui. Tá. Agora sim. Agora Opa, saiu de novo. agora sim. Pronto. Agora sim. Resolvidos os problemas técnicos. Meu, normal, natural. Boa noite, Marcelo. Boa noite, boa noite. Estou muito feliz de você ter aceito o convite. A gente já tinha conversado uma vez. Sim, Eu te convidei porque eu tenho um querer muito bem pela Umbanda. Aliás, eu sempre digo que eu tenho um pé na Umbanda, mas não tenho um pé, tenho mais do que um pé na Umbanda, tá? Mas tudo bem, tá? E eu gosto muito da história da Umbanda, e eu vi que você lançou um segundo livro. Então, eu vou sim, deixar aqui o nome dos seus livros, porque assim, ó, essa live vai ficar gravada e ela depois ela vai estar no YouTube também, tá? E aí, perfeito. depois, quem quiser te acompanhar é Marcelo Pereira, certo? Isso, Bom, Marcelo. você tem Marcelo Pereira Umbanda, isso, né? Bom, Isso, dois livros, um guia prático sobre a Umbanda isso. e conversa de encruzilhada. Olá, pessoal. Você E sabe que conversa de encruzilhada. de encruzilhada. Hoje não vai dar tempo para a gente falar dos dois, por isso que eu te falei, vamos falar primeiro da história da Umbanda e a conversa de encruzilhada vamos deixar para um outro dia que a gente combina uma outra data. Tudo bem? Exato, exato. Ó, eu li uma coisa que me chamou muita atenção no teu Instagram. O conhecimento é o Sim, único caminho para desconstruir o preconceito. exato. Vamos começar por essa frase. Vamos começar por ela. Uma boa frase. A Umbanda, como as religiões, acho que eu vou fechar aqui, dá um pouquinho de barulho, né? Melhor fechar aqui, porque aí passa as motos, essa coisa aí, Sei como acaba que é. fazendo parte. Tanto a Umbanda como as religiões de matriz africana, com o passar dos anos, sofreram bastante preconceito das pessoas. E o preconceito, eu digo que é mais aliado ao desconhecimento daquilo que é desconhecido, e o preconceito, o próprio nome já diz, é um pré-conceito. Então, foi um conceito estabelecido em razão de um racismo religioso. Racismo religioso, eu uso essa expressão para definir exatamente essa questão. Por que racismo religioso? Porque é a religião que os negros trouxeram da África. Então, vindo da África, a, a religião dominante até então impôs como se isso fosse uma seita, um culto menos avançado,
menos evoluído, muito embora o conhecimento iorubá e a filosofia iorubá, especialmente aquela trazida pelo povo que migrou da Nigéria para o Brasil, é extremamente profunda, de uma riqueza assim inimaginável. Então, esse povo, desconhecendo essa riqueza, e até por maldade, porque houve a escravização dos povos negros, por força disso, é que então se começou a taxar, e o primeiro erro começa quando se associa Exu ao diabo. Já começa por aí. Não existe o diabo no panteão africano, como seja uma divindade ou qualquer manifestação, ou seja, um cara que esteja para infernizar a vida dos outros. Isso não existe para atrapalhar a vida dos outros. Isso não existe. Então, Exu não faz esse papel. Mas, como ele é o mais comunicador, como ele é o mais próximo do ser humano, que mais se aproxima do ser humano, e ele é o responsável pela comunicação entre os planos, e por ser divertido, engraçado. A gente brinca que Exu, ele cria o caos para organizar o universo. Olha que profunda essa frase. Ele cria o caos para Organizar o universo. organizar o universo. Ele cria o descontentamento para que o homem avance. Então vejam, se eu tivesse feliz em andar a pé, eu continuaria andando a pé. Aí eu descobri, porque eu estava descontente de andar léguas e léguas a pé, que eu podia utilizar de um animal. Então eu utilizo um animal para fazer esse percurso que antes eu fazia a pé. Novamente, Exu plantando descontentamento, mas isso não basta. Isso é pouco para você. Então, aí eu, descontente, eu invento o quê? Uma carroça. Da carroça, eu fico descontente porque a carroça também já não é mais suficiente. E aí o homem, então, cria o carro. Então, pode ir a distâncias maiores. Mas o carro, se a distância for muito grande, acaba ficando cansativo. De novo, Exu atuando no descontentamento das pessoas. E aí, então, a pessoa vai atrás de buscar algo melhor. Aí criou-se o avião. E do avião foi para a espaçonave, nós chegamos à Lua. E é assim, o progresso é movido por Exu. Então, por isso que eu digo, ele cria o caos, ele cria o descontentamento para organizar o universo. Através desse poder giratório, circular, porque Exu, quer dizer na mitologia e no idioma Yorubá, quer dizer esfera, aquilo que é redondo, que gira. Então é aquilo que sempre vai girar. O mundo a Terra gira, então tudo gira, tudo é movimento de Exu. Então ele foi mal compreendido, é cíclico, é o caos que acontece à ordem. Exatamente, que antecede a ordem. Exatamente. Na Então é o verdade, poder. é como se for, não sei se está muito adequado, mas é como se fosse uma areia movediça. Ele E, vem e faz uma bagunça para depois ser tudo reorganizado. exatamente, exatamente. E é assim que acontece, se a gente perceber diariamente. Se não fosse esse descontentamento, a gente não teria as grandes invenções, as grandes mudanças. Então, sincretizar Exu com o diabo foi de uma maldade assim extrema, né? E quando as pessoas começam a compreender e estudar a mitologia iorubá, mitologia africana, elas percebem do quanto é rica esta mitologia e o véu aí da intolerância religiosa vai caindo. Então, por isso é que eu digo que o conhecimento é o melhor instrumento para desconstruir o preconceito. Porque as pessoas, na verdade, até eu mesmo, há um tempo atrás, na minha ignorância, tinha aprendido o Exu como mal. As pessoas têm essa ideia do Exu como ruim.
Sim, sim, sim. E na realidade o mal está no ser humano, né? Pois é, pois é, A maldade está no ser humano, não pois na é, divindade. é. Inclusive, quando eu conversei com você, eu comecei a estudar a Umbanda, né? Estou engatinhando ainda, né? Sim, sim, E fiquei encantada com a história, até agora, o sim, pouco que eu aprendi da Umbanda, né? Porque, na sim, sim, verdade, a Umbanda começou para que pudesse ter uma expressão essas entidades que eram os negros, os índios, na verdade, os escravos, né? Que tinham sim, desencarnado porque naquela época não era permitida a expressão deles, sim, correto? sim, sim. Na realidade, ele começa assim, vamos voltar um pouquinho. A Umbanda, ela foi fundada da forma que nós entendemos como Umbanda hoje, em 15 de novembro de 1908, com a aparição do Caboclo das Sete Encruzilhadas no médium Fernandinho de Moraes. Mas, se alguém perguntar, mas existia a Umbanda da forma que foi sistematizada? Não. Mas existia o culto à ancestralidade. E isso é muito importante, que a gente entenda isso. O que é o culto à ancestralidade? O povo iorubá sempre, de sempre, e o povo banto, porque os primeiros negros escravizados que chegaram no Brasil eram de origem da Angola. Da Angola, do Congo, é chamado povo banto. E esse povo banto tinha o culto a almas de Angola, que no sul ainda é muito forte, muito presente. E o que consiste esse culto às almas de Angola? É o culto de reverência aos seus ancestrais, aos ancestrais. E quando falamos em ancestrais, é importante diferenciar ancestral de antepassado. Tá? Tá. Isso tem uma diferença. Antepassados são todos aqueles que são consanguíneos conosco, que já tiveram uma vivência carnal e desencarnaram. O que é um ancestral? O ancestral é aquele antepassado que, pelos seus feitos em terra e pela sua evolução espiritual, ele alcança um grau de evolução, e aí espiritual. E nós entendemos, eu particularmente entendo assim, que ele não mais encarna. Não vai encarnar. Não há necessidade. Porque se a gente entender, e aí seguindo a doutrina espírita, que nós estamos aqui na terra de expiação, para corrigir os nossos erros, nossas falhas, e para evoluir, esse antepassado que ganhou o status de ancestral, ele não precisa mais evoluir. Então, o que, que o povo de Angola fazia? Ele então fazia o seu ritual, culto de almas de Angola, e claro que vinham os pretos velhos, porque todos eram pretos. Então, os ancestrais só poderiam ser pretos velhos, não é? Então, vinham os ancestrais e manifestavam-se nos médiuns e davam as suas consultas, orientações de como fazer, de como resolver um problema aqui, um problema ali. Então, na realidade, toda a religião chamada de afro-brasileira, e assim, matriz africana, né, ela tem o seu pé no culto de almas de Angola. E, claro, no culto aos ancestrais. Isso é muito presente, tanto no candomblé e na Umbanda. Então, quando a gente vê, por exemplo, eu tenho um Exu que trabalha comigo, Tranca-Rua das Almas. Tranca-Rua das Almas foi meu ancestral. Ah, Marcelo, mas você sabe? Não, ele não disse. Ele já disse o seu nome, já disse onde ele viveu, mas qual o grau de ancestralidade eu não posso te dizer, porque ele também não me revelou. Mas ele vem e presta caridade. Por quê? Como eu disse, ele não incorpora, ele não se materializa mais, né? Ele não reencarna mais. Então, como é que ele vai continuar evoluindo? Que existe a evolução, tanto na carne como fora da carne, Sim. em espírito. A única forma, e aí eu vou usar da doutrina espírita, não é evolução sem caridade. Então, para
o espírito possa continuar evoluindo, já que ele alcançou um grau de evolução tamanho que ele não precisa mais encarnar, ele tem que prestar caridade. E quem ele vai se utilizar para isso? Quem ele confia. E quem ele confia? É o seu descendente, né? E, claro, e por isso que nós, então, quando temos as incorporações, e eu digo aqui não só de Exu, de Preto Velho, de Caboclo, são todos os nossos ancestrais que se manifestam no terreiro, prestam a caridade, sim, para continuar a sua evolução. Essa Na verdade, seria o seguinte, ó, eles não precisam mais reencarnar, porque eles já atingiram um grau evolutivo que não precisam mais. E pelo grau evolutivo que eles têm, também vou misturar Kardec agora com isso. Pelo grau evolutivo, eles já entenderam a caridade. Isso, exatamente, exatamente. Entenderam que a única forma de continuar essa evolução, agora já fora da carne, é prestando a caridade. Agora eu falo, mas Marcelo, por que um espírito precisa de um médium? Que é a primeira pergunta que se faz para prestar caridade. Ele não pode, de lá de onde ele está, prestar a sua caridade sem precisar da utilização do médium? Nós temos uma coisa preciosa, que a espiritualidade se vale. Uma é o ectoplasma, a nossa energia vital. Essa energia densa é que possibilita que a entidade que é espiritual se aproxime e modifique a matéria. Através do quê? Através da utilização da energia, da manipulação da energia. E aí se a gente for tocar nesse ponto, a gente vai voar longe, porque a gente vai falar de física quântica, de medicina Olha, quântica. eu já anotei uns negócios aqui que já seriam umas 50 lives. Um tema por live, porque é um monte de coisa, porque eu vou lembrando de coisas que eu escuto, e aí eu falo, será que está certo isso? Não está certo? Enfim. Então, veja, não é muito diferente a visão da Umbanda de outras do kardecismo, de que a entidade ela precisa dessa comunicação com o ser material. Ela não tem condição. Porque a nossa energia, a nossa frequência vibratória, aí a gente entrou em física também, é diferente. Então, ele precisa estar, para poder atuar, ele precisa da nossa presença. E se conecta energeticamente conosco. Entendi. Exatamente. Agora... E é assim, uma doença, como se manifesta uma doença na matéria? Todo órgão do corpo, a física e a medicina hoje já estudam isso, tem frequência. E quando a frequência está alterada, está fora da faixa vibratória necessária, o órgão adoece. O que uma entidade faz? Quando ela dá o passe, ela então altera a frequência daquele órgão. É como se ela passasse um scanner na pessoa e ela detecta qual o órgão que está com a frequência alterada. E a partir do momento ele reequilibrando aquela frequência e reequilibra através dos chakras, ele consegue então promover muitas vezes a cura, com certeza. A cura existe, está presente tanto na doutrina espírita como na doutrina da Umbanda. E vejam a riqueza da Umbanda. A Umbanda, ela é a cara do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é miscigenado, é esse caldeirão cultural. E o que a Umbanda faz? Ela vai buscar os conceitos do culto de nação, do candomblé, então culto aos orixás, busca um pouco disso, busca um pouco do espiritismo, né, kardecista, vai buscar do cristianismo, do catolicismo, que a gente encontra a imagem de Oxalá, a gente encontra a imagem de São Jorge, então nós temos o sincretismo, vai buscar, vai beber na água da pagelança indígena. Então, vejam, é uma riqueza cultural enorme, imensa, porque todos esses povos, claro, foram nossos ancestrais, sejam eles da África. Falar, mas Marcelo, você é branquinho, como você pode ser da África? Se você estudar a origem dos povos, você vai descobrir que todos nós temos o DNA África. Porque a população, o berço da humanidade,
é a África. Então, todos os povos são originários da África. Começou tudo na África. E dali, o povo africano foi se espalhando o mundo afora. E claro, e aí foi mudando a cor da cutis por força de circunstâncias de tempo, de temperatura, enfim, outras que a ciência, que eu não sou mais especializado em explicar essas questões. Mas todos nós temos o DNA África. Então, eu mais distante ou mais próximo, eu sou negro, com orgulho, eu sou preto, da África, Pois é. de alma, de ancestralidade, embora aqui esteja numa roupagem branca, né, como se diz. Então, é assim, todos nós temos um pouquinho da cultura da África, todos nós temos um pouquinho da cultura europeia, do espiritismo, por que não? O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Nós temos um pouquinho também da cultura do catolicismo, porque foi muito tempo a religião, ainda é a religião predominante no Brasil. E nós temos dos povos indígenas, com certeza, que foram os povos originários dessa terra. Então, esse caldeirão cultural, ele vem a somar. O importante, gente, hoje, eu sempre falo isso, é somar, não dividir. Eu sou muito contrário a essas posições que falam, não, mas isso é um absurdo, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Porque, assim, Umbanda é uma só. Eu sempre digo isso. Mas existem formas de Umbanda. Aqui eu estou bebendo água num copo de cerâmica. Mas eu podia estar bebendo essa água num copo de plástico, num copo de ferro, num copo de madeira. E a água ia continuar sendo a água. Então, a Umbanda sempre vai ser Umbanda. Não importa a roupagem que você utilize. Alguns vão puxar mais para o catolicismo, outros vão puxar mais para a pagelança, outros para o culto de nação, outros para o espiritismo, mas ainda vai ser Umbanda. A Umbanda branca, como você explica? Porque tem Umbanda, tem gente que fala, é Umbanda branca. Qual que é a diferença? Como é que é esse trabalho? Eu prefiro não. Eu acho extremamente preconceituosa essa expressão de Umbanda branca, porque dá a ideia de que haveria uma Umbanda preta. Se há uma Umbanda branca, E como é que haveria uma surgiu Umbanda. isso, então? Como é que surgiu isso? Eu acredito que é assim, aquele movimento de que algumas pessoas chamam de embranquecimento da Umbanda, tá? A Umbanda, ela tem a sua origem muito antes de Zélio, que, como eu disse, é o culto à ancestralidade, ao culto aos ancestrais negros. E ela é negra, ela não pode ser branca. Ela é negra, ela é simplesmente Umbanda, que na realidade ela é chamada Imbanda, com N. O N se pronuncia Imbanda, então é N-banda, que seria Imbanda. Essa palavra é da origem do dialeto Kikongo, que é de Angola, e aí é que surge a Kimbanda. Quem seria o Kimbanda? Que não seria a religião, na realidade seria a pessoa. É o grande curador, é o ancestral divinizado que cura, que baixa nos terreiros para promover a cura. Então a gente vê hoje a quimbanda completamente deturpada da sua origem. Então quando você vai estudar o que é quimbanda é a arte da cura. Não tem nada a ver com o que se propaga por aí. Aí o pessoal mistura demônios da coexia, faz uma salada que isso foge, isso sim, é deturpação do que efetivamente seja a quimbanda na sua origem, que As lá pessoas têm surgiu. medo. Por isso que eu falei para você, as pessoas têm medo, mas Então, é pelo essa coisa desconhecimento. fantasmagórica, essa coisa é que dá dinheiro, né? É que dá dinheiro. Por quê? Eles querem afastar-se da Umbanda, que é a caridade descompromissada, chamar para si o holofote, porque se eu falar, nossa, se eu recebo o demônio da sete, não sei quem, aquilo, isso atrai público, não é?
atrai público, atrai finanças, né? Então há um interesse muito escuso, ao meu ver. Me perdoe quem estiver assistindo, quem segue essa vertente, mas para mim há um interesse muito escuso. Se a gente for estudar o que é Quimbanda, a Imbanda e o Quimbanda, tanto é que nós na Umbanda, nós temos manifestação de pretos velhos quimbandeiros, de caboclos quimbandeiros, que são os caboclos curadores, por excelência. E a história do quimbandeiro é muito interessante. Eu vou me permitir contar um pouquinho aqui, para que as pessoas saibam o que é um quimbandeiro. O que era o preto velho quimbandeiro? Era o preto velho que não aceitou ser catequizado. Então era o preto velho que fugia, ia para o quilombo, tá? E ele então auxiliava aqueles negros que fugiam da senzala e eram perseguidos pelos senhores, pelos soldados dos senhores, para serem recapturados. E eles muitas vezes chegavam na mata, o quê? Totalmente feridos. E aí esses caboclos, esses pretos velhos, é com suas beberranças, é com o uso de folhas, de banhos, é que promoviam a cura. Então esses eram os grandes quimbandeiros do Brasil. E hoje nós temos manifestação, eu, por exemplo, trabalho com um caboclo, chama Pedra Preta. É um caboclo quimbandeiro, né? É um caboclo diferente? Sim, é um caboclo mais duro, é um caboclo que se manifesta de uma forma diferente. Eu até diria que é um caboclo enxuizado, né? Na sua forma de manifestação, é um caboclo mais seco, mas é um caboclo curador. Por que ele é mais seco? Porque ele carrega essa história da ancestralidade, de enfrentar os senhores do engenho. É um caboclo que não aceita o catolicismo. E assim, por que se associou também Exu ao diabo? Isso é importante se dizer. Porque a igreja disse assim, ou vocês são de Deus, ou são do diabo. Então, como vocês são um culto que não é católico, vocês são do diabo. Se está fora das regras, tchau e benção. É isso, né? É isso, é isso. Está fora da regra, tchau. Não tem meio termo, né? Ou Não é... tem meio termo. Então, você falou dos pretos velhos, quimbandeiros, que são de cura. Então, aqui o nome quimbanda é curador, é Curador. isso? É o grande, porque assim, Imbanda seria a religião. E Kim seria o grande curador. Imbanda seria a arte da cura. E o Kimbanda seria o responsável por manipular as ervas e todos os elementos magísticos utilizados para a cura. Cura material e cura espiritual. E vê se está certo, hein? A encruzilhada Isso. seria os pretos velhos que fugiam para auxiliar um lugar de auxílio desses outros desses negros fugitivos? É assim que nasceu esse pensamento da encruzilhada? Não. A encruzilhada, a gente não pode ter um pensamento raso sobre o que seja encruzilhada. Tá. Que a encruzilhada nós já pensamos, é encontro de caminhos. Mas quando você tem que decidir algo na sua vida, se você vai para frente, se você vai para trás, se você vai seguir a direita, se você vai seguir a esquerda, você está numa encruzilhada. E na vida nós enfrentamos inúmeras encruzilhadas. E não é à toa que Exu é o dono dos caminhos. É ele quem dá o caminho. Por isso, se ele dá o caminho, e onde nós temos o encontro dos caminhos é na encruzilhada. Então, a encruzilhada tem um sentido muito mais amplo. É o encontro dos caminhos. E quais caminhos? Os caminhos que você tem a seguir. Porque assim, Exu é muito claro. Ele te dá caminho. Agora você tem que caminhar. Você faça a sua parte. Eu te ajudo, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta Exu te dar caminho, você ficar dormindo em casa, não sair de casa para nada, não fazer nada, não se movimentar. Isso é contra-axé, que a gente chama de contra-axé de Exu. Ou seja, você quer afastar Exu de você? Não tenha caráter, seja uma pessoa maldosa. Principal contra-axé de Exu
que o povo iorubá chama de adjogum, né? É a fofoca, é você falar mal de outro, é a inveja, é a falta de caráter. Tudo isso afasta Exu de você. E se afasta Exu de você, afasta o teu caminho, afasta a tua prosperidade, né? O povo iorubá fala que nós temos o Ori, que antes de ser reverenciado, o orixá, que é o dono da sua cabeça, chá, dono do Ori, da cabeça, nós temos o Ori como uma divindade principal. E o Ori, eu até tenho um vídeo no canal que fala sobre isso, o Ori é o senhor do seu destino. O que seria isso? Que a sua cabeça é quem guia o seu destino. Se você tiver boas ações, você vai, evidentemente, tiver caráter, for uma pessoa honrada, você vai trilhar um bom caminho. Se você fizer coisa errada, aí, paciência. Como diz Tranca-Ruas, o plantio é facultativo, mas a colheita, essa é obrigatória. Então, você planta vento, vai colher tempestade. E aí é a má compreensão de Exu. Quando fala, mas Exu faz o mal. Não, Exu é neutro. Exu não faz o mal. Exu devolve aquilo que você plantou. E isso é missão. Isso é cumprimento da lei divina. E isso ele faz com primor. Então ele não quer saber se é bom ou se é mal. Ele quer saber de devolver aquilo que você plantou. Você ferrou com a vida do seu irmão, você vai ter a paga de Exu. Não esqueça disso. Uma hora você vai se ferrar. Uma hora, entre aspas, a casa vai cair, literalmente. Por quê? E aí vai falar, não, mas Exu é mal porque ele devolveu. Ele fala, para mim não existe mal ou bem. Existe cumprimento da lei divina. E eu sou o fiel cumpridor da lei divina, executor dessa lei divina. Se a pessoa fez mal para o outro, ela vai receber o mal de volta. Às vezes até dobrado. Reação, né? Ação e reação. Na natureza é assim. As coisas acontecem todo, né? assim. Hã? O tempo todo é ação e reação. Todo momento, ação e reação. E aí as pessoas não compreendem. Fala, meu Deus, mas por que eu não prospero? Por que a minha vida não vai para frente? Reveja o seu comportamento diário. Veja o que você está fazendo para os seus irmãos. E eu falo caridade. Caridade não é só dinheiro. As pessoas pensam errado isso. A caridade é uma palavra. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, de um conselho. Quantas pessoas, eu tenho um Instagram aqui, me chamam, Marcelo, olha, eu tenho um problema assim, 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 que você pode me ajudar. Eu procuro orientar na medida do possível, na medida do que eu sei. Claro, o que eu não sei, eu vou questionar, buscar o conhecimento com meus mais velhos, com aqueles que sabem mais do que eu, que estão há mais tempo na religião, mas eu nunca, jamais vou deixar de dar uma palavra. Agora, as pessoas acham que caridade é só dar dinheiro. Não, a caridade também é a palavra, também é saber ouvir. Porque muitas vezes a pessoa só quer ser ouvida. Na Ela não verdade, quer. dar o dinheiro até é o mais fácil. É mais Se você dá aquilo, ele não fácil, te mais compromete com nada, entendeu? Você não precisa dar nada de você, que é a palavra, a atenção. Né? Isso, é Ó, o a mais Kátia está te cômodo. falando, boa noite, irmão. Boa noite, a Kátia faz parte lá da nossa casa, Casa de Ananias. Todos sejam convidados. Agora nós estamos numa instalação Qual é o melhor, mais endereço? Dá o ampla. endereço. Isso. Ele fica ali na Lapa de Baixo, é na rua Eliodoro Ébano Pereira, número 44A. Fica bem próximo ali de quando você vem pela Marquês de São Vicente, Hermano Marquete, aqui em São Paulo, capital. Antes de subir a ponte sentido Lapa, tem uma ruazinha, essa rua é Eleodoro Ebano Pereira. Para quem está 44. entrando agora, eu já vou avisando que a gente vai conversar de novo, que ele tem muita coisa para falar, então a gente vai agendar uma outra data. E, independente disso, segui-lo no Instagram, Marcelo Pereira Umbanda, e como eu falei no começo, ele tem 2 livros, um guia prático da Umbanda e conversa de encruzilhada, tá? Então vocês podem também procurar os livros dele. Outra coisa,
Você falou da quimbanda, para mim foi totalmente novidade. E o candomblé, que as pessoas fazem confusão, que as pessoas também têm medo do candomblé, porque fica assim, né? A umbanda é como se fosse a mais boazinha, aí só vai piorando. Candomblé, quimbanda, por aí afora. Você já ouviu isso? As pessoas terem esse Uhum. conceito de que a coisa só vai piorando? Então, qual a diferença? Porque eu sei que tem os tantos diferentes. É muito nome, Marcelo, para começar, é muito nome. É Sim, muito nome. Tá? sim, sim, Então, você foi falando, falo, Jesus do céu, não sei como a gente consegue guardar tudo isso. E eu também sempre tive curiosidade para entender todas as pedras, né, da sim. guia, porque eu sei que as pedras têm a ver com o O orixá. espírito, né, com a entidade, né? Mas não vamos falar nada disso, que isso é muito complicado. Vamos falar a diferença Umbanda-Candomblé, explicar para as Isso, pessoas. isso. Muito bem. Então vamos voltar um pouquinho na escravidão. Os negros foram trazidos para o Brasil nos navios negreiros, isso todo mundo sabe. E o que aconteceu? Aconteceu que esses negros, eles eram separados conforme o local da África que eles vinham. Então, foi uma maldade assim absurda. Separou pai de mãe, de filhos, ou seja, procuraram juntar pessoas de diferentes regiões da África no mesmo local. Tá? E cada região da África cultuava um único orixá. Então, se você vai em Oió, cultua Xangô. Você vai em Irê, cultua Ogum, e por aí em diante. Então, cada local se cultuava um único orixá, além de Exu, que todos cultuavam, porque é o comunicador, é o responsável pela comunicação dos seres humanos com os orixás. O Muito bem. Exu. Foram, sim, foram então trazidos esses negros e juntaram os negros de diversas regiões da África para quê? Porque, como haviam diversos dialetos, eles não pudessem se comunicar e, não se comunicando, não pudessem se rebelar por conta da escravidão que foi imposta. Então, vejam o tamanho da maldade das pessoas. Então, você junta pessoas que não conseguem se comunicar porque elas têm diferentes dialetos. E aí separa-se pai de mãe, de filho, e junta pessoas completamente que não conseguem se comunicar. Só que cada um cultuava o seu orixá. E o que acontece? Eles passam, então, a não cultuar mais individualmente, como existe na África, culto tradicional iorubá, o culto ao orixá é da África. E surge o quê? O culto a vários orixás, que isso então seria o culto de cada orixá de cada nação, de cada região. Então aí surge o candomblé. O candomblé é brasileiro. O candomblé é uma religião de matriz africana, mas ele é brasileiro. Ele surge, então aí eles começam em roda circular a cultuar os diversos orixás. Então passam a cultuar Ogum, passam a cultuar Xangô, Inhansã, Oxum, que cada região da África cultuava o seu orixá. E eles cultuam em uma roda que segue no sentido anti-horário. Por quê? Porque, acima de tudo, esse culto é o culto à ancestralidade. Então, por isso que anti-horário, eles rodam no chamado xirê, que seria, traduzindo literalmente, uma brincadeira de roda. Então, aqueles negros, cultuando seus orixás, eles acabam se manifestando nas pessoas. E é o quê? Isso, o orixá, é o ancestral lá atrás, que foi divinizado, né? E ele representa hoje a força da natureza. Se existe alguma religião que seja ecológica, mais ecológica, só o candomblé e a Umbanda. Por quê? Quando a gente olha para os rios e as cachoeiras, a gente vê a força de Oxum. Quando a gente olha para os mares, a gente vê a força de Iemanjá. Quando a gente olha para as pedreiras, a gente vê o poder de Xangô. Quando a gente olha para o ferro, para a metalurgia, para os caminhos, a gente vê Ogum.
nos caminhos. Quando a gente olha para as matas, a gente vê Lindo Ossan, Logunedé e outros orixás, né? Oxóssi, que habitam nas matas. Então, a preservação desses locais de culto, por isso que cada vez mais está se abandonando aquela coisa de depositar coisas no mar. Imagina, eu vou na sua casa, vou te visitar, aí eu pego, jogo um monte de sujeira na sua sala, você vai ficar feliz comigo? Não, Iemanjá não fica nada feliz. Você vai jogar frasquinho de vidro, pente, espelhinho, O você vai barquinho, o jogar barquinho. barquinho. Hoje até existem barquinhos biodegradáveis, né? Então você vai entregar o quê? Vai entregar canjica para Iemanjá, perfeito, porque a canjica vai alimentar. E Iemanjá quem é? Homo Ejá, ou seja, é a mãe cujos filhos são peixes. Então é a mãe dos filhos peixes, a mãe dos peixes. Se você vai envenenar a água, você está matando os filhos de Iemanjá. Você acha que Iemanjá vai ficar feliz com isso? Você tem que alimentar os filhos. Como que você alimenta? Você vai jogar canjica, você vai jogar flores, algo que os peixes possam se alimentar, que Iemanjá, claro, se agradeça disso. Então, você vai na mata, você não vai poluir a mata. Dependendo da vela que você vai filmar, tem que tomar um cuidado para não pôr fogo na mata. Porque senão, Oxóssi vai ficar muito bravo e você está colocando fogo na mata, no ambiente dele. Então, a preservação do ambiente. Então, os orixás são o quê? As forças da natureza. Cada um deles recebeu domínio sobre a natureza, sobre os ventos, sobre as tempestades, sobre as águas lodosas, sobre os mares, sobre as cachoeiras. Então, todo elemento natureza tem um pouco do orixá. E aí eles então começaram a se manifestar nesses negros escravizados e então o branco impôs que a religião era católica e que eles deviam acabar com esse movimento de culto negro. Claro, o que o negro fez de forma esperta? A estabelecer o sincretismo. Então ele punha a imagem de São Jorge ali no altar, mas o assentamento de Ogum estava embaixo da imagem de São Jorge. Então ele cultuava São Jorge. Quando eles estavam lá fazendo seu xirê, eles estavam cantando. Eles estão cantando em Yorubá. O branco não entendia, não sabia o que eles estavam cantando para Ogum. Mas aí perguntavam, mas o que vocês estão cultuando? Nós estamos cultuando São Jorge. Nós estamos cultuando Jesus. Nós estamos cultuando Nossa Senhora. E assim foi surgindo o sincretismo. Por isso que tem muitos terreiros hoje e tem uma corrente de pensamento que sustenta de deve-se abandonar o sincretismo para se cultuar efetivamente os orixás, porque o orixá não é santo e santo não é orixá. Tá? Mas eu particularmente não concordo. Por quê? Porque a religião, tanto o candomblé como a umbanda, elas surgem, né, dessa questão e se mantêm até hoje, até os dias atuais, através da resistência. Então é a cultura, a religião de resistência. Resistência dos negros, que foram muito inteligentes. Vejam, o povo indígena praticamente foi dizimado. Por quê? Porque eles foram para a guerra, eles foram lutar com o homem branco. Os negros souberam utilizar o quê? Do sincretismo para poder continuar cultuando seus orixás e trazer até hoje. Agora, Marcelo, mas isso é ruim? Não vejo que seja ruim, porque assim, se até hoje isso resistiu, se até hoje isso foi sabedoria dos nossos mais velhos, dos pretos escravizados, por que nós vamos acabar com isso? Eu sou um pouco assim, com o pé atrás, com esses radicalismos. Né? Porque se a religião resistiu até hoje e foi trazida por eles de forma inteligente, razão do sincretismo, agora eu respeito quem pensa diferente.
Se você quiser acender e firmar sua vela para algum, firma. Se você quiser firmar sua vela para São Jorge, firma. Eu prefiro estar protegido pelos dois, por São Jorge e por Ogum. Porque com certeza São Jorge era filho de Ogum. Ogum é muito anterior a São Jorge, mas pelos seus feitos, pelas suas características, sim, São Jorge era filho de Ogum. Como Jesus Cristo era filho de Oxalá. Eu postei outro dia aí, o pessoal falou, nossa, mas como assim? Jesus Cristo esteve na África e Jesus Cristo aprendeu muito com o povo africano, né? E Oxalá tem 5.000 anos para mais. Então, a época, Oxalá é muito mais antigo que Jesus Cristo. Então, a visão que nós temos de Jesus Cristo, nós respeitamos Jesus Cristo. Se você entrar no terreiro, você vai encontrar o quê? Jesus Cristo de braços abertos lá em cima do Congá. Ele não é Oxalá? Não, não é Oxalá. Mas ele é filho de Oxalá. E ele tem grande história, grande mito, grande responsabilidade por tudo isso. Então nós não podemos negar o valor de Jesus Cristo, né? Então aí existe o sincretismo e até hoje persiste. Muitos terreiros de Umbanda adotam o sincretismo. Outros terreiros de Umbanda se afastaram do sincretismo e cultuam apenas os orixás. Qual a diferença aí? É a pergunta entre a Umbanda e o Candomblé. No Candomblé você tem manifestação de orixás, em regra. Então você tem o xirê, muito igual ao que faziam os negros escravizados, e aí os orixás vêm em terra. Para quê? Para festejar com os seres humanos. E vejam, mas espera aí, se Oxum é uma só, como que pode ter duas pessoas incorporadas no orixá Oxum? É que não é incorporação. E isso é a grande cereja do bolo para você entender o que é candomblé. No candomblé não existe incorporação, existe quase que uma excorporação. Ou seja, você, a gente diz no candomblé que você vira no orixá. Por quê? O orixá é essência, é partícula divina que está dentro de você. Tá? Então ela é uma partícula daquele poder maior, Oxum. Oxum é a grande orixá. Mas o orixá individual, essa partícula divina, ela habita dentro de você. Claro que o candomblé, como muitas religiões, é uma religião iniciática. Então, para que você tenha a manifestação do orixá, manifestação de forma plena, você tem que passar pelos ritos iniciáticos. Então, muito bem, candomblé, culto aos orixás, manifestação dos culto à ancestralidade, manifestação de orixás. O médium, o candomblecista, ele vira no orixá. Então, o orixá se externa, se manifesta, ele sai de dentro para fora. Na Umbanda, como é isso? Culto à ancestralidade, às entidades. Quem seriam as entidades? Eu já meio que adiantei no começo da minha fala, que seriam os nossos ancestrais, que, claro, seguem o determinado arquétipo, ou seja, a forma de manifestação, e por uma afinidade espiritual, eles se ligaram a estas falanges de caboclos, de pretos velhos, de Exus. Aí fala, Marcelo, mas que absurdo. Quer dizer que um preto velho não é um preto velho necessariamente? Não, ele pode não ser um preto velho. Pode ser que ele tenha história de ser um preto velho, mas ele pode ser um espírito que então se agregou a esta falange de pretos velhos em razão da sinergia, em razão da identidade energética e espiritual daquele espírito. Pode ser um caboclo, pode ser que não tenha sido um caboclo. Falar, mas isso é um absurdo. Tem que ser um caboclo. Tá. Se tem que ser um caboclo, Exu era o quê, então? E Pombagira? Você vai dizer que Exu era o diabo e Pombagira é uma prostituta? Pode parar que não tem nada a ver com isso. Então, não vamos colocar a Eu nem quantidade. ia falar, mas você sabe que isso é que as pessoas pensam mesmo, né? Então, assim, a gente não pode colocar a espiritualidade na casinha. A espiritualidade é muito maior do que isso. Então, o que acontece? Essa entidade que incorpora comigo,
foi como eu disse, é uma entidade, é um espírito que tem RG, tem CPF, tá? Ele teve uma vivência carnal, desencarnou, cumpriu o seu ciclo evolutório e não encarna mais. A única forma de ele continuar prestando, evoluindo, é prestando a caridade. Então ele vem e se manifesta ou como Exu, ou como Preto Velho, de acordo com a falange para a qual ele se agregou. Muitas vezes ele era um Preto Velho. O Preto Velho com quem eu trabalho foi Preto Velho. Ele trabalhou na época na África, foi trazido para o Brasil, ele conta a história dele. Mas pode ser que um Preto Velho, um espírito que se manifesta como Preto Velho, não seja um Preto Velho. Mas então ele não é um Preto Velho? Sim, ele está na falange de Preto Velho, né? E aí essas entidades é que se manifestam na Umbanda. Fala, Marcelo, então na Umbanda não tem manifestação de orixá? Manifestação de orixá é própria do candomblé. O que a gente tem são chamados falangeiros de orixá, tá? Que são os caboclos, caboclos de Ogum, caboclos de Oxalá, caboclos de Oxóssi, e por aí vai. Então, é desta forma que, então, para a gente, bem resumidamente, no candomblé, em regra, você tem manifestação só de orixás. De orixá. Isso. Na Umbanda, nós temos manifestações das entidades, que são espíritos que já tiveram uma vivência carnal, chegaram a um ponto de evolução que não encarnam mais, e aí, para continuar prestando a caridade, eles então vão se manifestar através do médium e prestar caridade e ajudar as pessoas que necessitam. Marcelo, já falaram parabéns para você, conhecimento, alguém está falando grande mestre, não viu o nome. Existe isso de eu trabalhar numa casa, ter lá minhas entidades, e eu não ter afinidade com uma pessoa por causa das entidades dela? Eu acho um pouco complicado. Você pode não ter afinidade pela pessoa por um problema seu, pessoal, mas as entidades não. Não, Entidade isso não é acontece. espírito de luz, é espírito de luz, é um espírito iluminado, né? E assim, eu sempre falo, o que você deve fazer quando você entra no terreiro? Pega o seu saco de problemas e deixa do lado de fora. Quando eu faço isso, quando eu estou do lado de fora, eu tenho milhões de problemas, milhões de compromissos. Quando eu ponho o pé para dentro do terreiro, não existe um mundo lá fora. O mundo lá fora deixa de existir. Eu não tenho problemas, eu tenho entrega, responsabilidade, compromisso e respeito com o sagrado. É essa a minha missão. O mundo lá fora não existe. E se você quer ser um bom médico, se você quer resposta da espiritualidade, se entregue. As entidades costumam dizer, quando você dá um passo em direção à espiritualidade, ela dá 10 na sua direção. Por isso, problemas, picuinhas entre pessoas vão existir em qualquer lugar. Isso é problema das pessoas, não é problema das religiões. Mas deixa o problema com o seu irmão do lado de fora do terreiro. Deixe para você resolver do lado de fora. Dentro do terreiro é local sagrado. Não é local para ejó, confusão, fofoca. Tudo isso atrasa a vida de qualquer pessoa. E nem dá fecha para a... fazer um bom trabalho, né? Não Você nem dá dá para fazer um bom dinheiro trabalho. para fazer um Como trabalho. é que você vai prestar caridade se você está precisando dela? Entendeu? Não tem, você não tem nem como você fazer conexão, né, Não, com as próprias entidades, porque a tua mente não está voltada para isso, a tua mente está com metade do problema. Tem muita coisa que eu marquei que eu queria perguntar, não dou nem contra, porque você falou tanta coisa, tanto esclarecimento, mas eu estou com uma pergunta, porque a gente vai encerrar, não sei nem quanto tempo a gente pode ficar na live, mas daqui a pouco vai dar 1 hora, mas a gente vai continuar a nossa, mas conversa. passou tão rápido que eu nem Menino senti. do céu, olha, vou assistir novamente, vai ficar gravada, como eu falei, depois vai estar no YouTube, com certeza muitas pessoas que não puderem estar aqui vão acompanhar. Última pergunta, para a gente Claro. encerrar nosso primeiro encontro. Deixa eu ver como é que eu coloco.
dizem que os espíritos da Umbanda fazem o serviço mais pesado. Então, por exemplo, em alguns locais, é difícil tentar. Por exemplo, como é que eu posso dizer? No kardecismo, por exemplo, tá? Uhum. Tem lá o trabalho de desobsessão que acontece, né? Então, dizem que... tem uma pessoa perguntando como posso procurar no YouTube a Ângela. Vai ficar aqui no Instagram, e aí daqui uns dias já vão... Todas as lives que a gente tem são colocadas no YouTube, tá? O YouTube é o do Espaço Hamed mesmo. Vai acompanhando, que vai ter o dia que vai entrar tudo. Acho que a semana que vem já vai estar tudo lá, tá bom, Ângela? Então, vamos supor, eu trabalho num centro kardecista, estou dando como exemplo. Isso. Então, diz assim, se é um centro que tem uma dificuldade de aceitar as entidades da Umbanda, tá? É isso que eu estou querendo ser... Eu estou querendo ser adequada para falar. Então, Sim. mas dizem que eles vão entrar para trabalhar naquele centro. Eles entram de qualquer maneira. Sim. Eu vou contar uma história para você de um fato real que aconteceu em Minas Gerais para ilustrar bem essa sua pergunta. Certa ocasião, numa reunião espírita em Minas Gerais, isso aconteceu, isso é fato. Estava havendo a sessão de doutrina, que é da doutrina dos médiuns, que as casas espíritas normalmente fazem, onde vem a entidade e faz a doutrinação dos médiuns. Estava lá, baixou então um preto velho. Aí o dirigente da casa já ficou: o que o senhor faz aqui? O que o senhor está fazendo aqui? Que absurdo! O senhor é um espírito atrasado, pouco evoluído. O senhor não tem autorização para permanecer aqui. Ponha-se daqui para fora. O preto velho simplesmente, com a humildade dele, disse: já que eu não sou bem-vindo, então vou me retirar. Ele se retirou. Dali a pouco voltou outro espírito, se manifestou dando o nome de um médico, parari, parará, falou aquela doutrinação que todos ficaram maravilhados e ficaram atônitos com tanto conhecimento e tanta profundidade a respeito das questões espirituais. Aí, encerrado praticamente, o espiritão vai, dali a pouco o médico começa a tremelicar de novo e volta o preto velho. Aí o dirigente novamente: mas eu já não falei para o senhor se retirar daqui? Por que o senhor insiste em retornar? Falei: é engraçado vocês. E aí o preto velho muda a sua forma de falar e começa a falar como nós estamos falando. Quando eu me apresentei como preto velho, eu fui expulso daqui. Quando eu usei o nome de doutor, o nome sábio, aquela coisa, e fiz toda a preleção aqui que vocês adoraram, aí eu fui aceito. Infelizmente, vocês se pegam nas aparências. Vocês querem impor limites à espiritualidade. Então, aquela coisa de eu falar que as pessoas querem pôr espiritualidade na caixinha. E o dirigente, então, ficou com a cara assim. Ou seja, não é porque eu estou no arquétipo de um preto velho que eu não sou sábio, que eu não tenho conhecimento e etc. Então, vocês querem pôr as divisões que existem no campo terreno para a espiritualidade. Vocês querem passar essas divisões que não existem, né? Então, o preto velho, se ele quiser, ele vai se manifestar como o Dr. Fritz, com o que ele quiser. Não necessariamente as pessoas vão saber quem está ali. Não necessariamente. Claro que muitas vezes ele se manifesta como um preto velho. E isso assim é que surge a Umbanda lá de Zélio. Foi em razão dessa resistência. É que os pretos velhos e índios, ou seja, os caboclos, não eram aceitos nos terreiros de Umbanda, nos terreiros, nos centros espíritas, né? Então aí Zélio recebe o caboclo das sete encruzilhadas e ele anuncia. E ele, quebrando uma regra de protocolo, né? Ele manda buscar um copo de água e uma flor branca no jardim. Já quebrou o primeiro protocolo, porque na época a doutrina espírita não admitia a utilização de nenhum elemento material
para o ritual. Então ele vai lá e quebra a primeira regra do centro espírita e anuncia: meu menino, e ele diz, e olha que grandeza, as pessoas não percebem esta frase, porque o dirigente fica bravo com ele e pergunta assim, mas qual é o seu nome? Diga o seu nome. Ele falou, se vocês querem um nome, eu darei. Ou seja, espírito não precisa de um nome. Meu nome será Caboclo das Sete Encruzilhadas. Porque para mim não haverá caminhos fechados. Aí ele fala, mas isso é um absurdo, você está falando que você é um caboclo, mas eu estou vendo a roupagem de um padre, Gabriel de Malagrita, que era o padre, que era o espírito que estava ali. Porque o médium era vidente, ele vê então a roupagem de Gabriel de Malagrita, um padre, né? E ele estava se apresentando como um caboclo. Ele falou, sim, em uma das minhas encarnações eu fui um padre. Agora eu me apresento como caboclo brasileiro, porque aqui vocês não admitem manifestação de caboclo. Então eu venho fundar a religião onde todos aqueles que vocês não admitem que se manifestem, porque julgam atrasados, menos evoluídos, terão oportunidade de se manifestar. E aqueles mais evoluídos nós aprenderemos. Aqueles menos evoluídos nós ensinaremos. Mas a todos nós acolheremos. Olha que bonito isso. Então é uma religião de acolhimento. Diferente dessas religiões que a gente tem o quê? A religião de conversão, né? Eles querem te converter, eles querem te puxar. Quando você vai ao terreiro de Umbanda, ninguém vai te converter, vai te acolher, vai te abraçar com carinho, com amor. E se você for católico, tudo bem, você vai na igreja, tudo bem, vai na igreja no domingo e vem na terça-feira tomar um passe com a entidade. Ninguém vai te forçar a você ser um bandista. Se você é budista, você vai continuar o seu culto budista e você vai ser acolhido. Se você é evangélico, não tem o menor problema com o evangélico, nós vamos acolher você. E não pedimos que você mude de religião. Você entra para a religião, para a Umbanda, por amor. Nunca porque você foi convertido, nunca porque você foi amarrado ou puxado para a Umbanda. Eu sempre digo, é um perigo você pisar no terreiro de Umbanda. Porque se você pisar no terreiro de Umbanda, você pode se apaixonar. A Umbanda é apaixonante, ela é cativante. Mas nem todos precisam ser médios, pode ser assistência. Nem todos precisam ser umbandistas de carteirinha. Ele pode ser o cristão que vai lá na missa, toma hóstia, reza a missa no domingo e na terça-feira vai tomar passe com as entidades. E não tem problema nenhum nisso. O Brasil, como ele é miscigenado, esse caldeirão cultural, essa coisa maravilhosa. Por que as pessoas todas têm que ser iguais? Vamos parar de rotular isso. Aqui, eu tenho 5 dedos, cada dedo da minha mão, um é diferente do outro. Por que as pessoas têm que ser iguais? As pessoas têm gostos diferentes e nós devemos respeitar a individualidade de cada um. Marcelo, não sei nem como te agradecer esse nosso primeiro encontro, foi fantástico. Fiquei emocionada algumas vezes, porque eu gosto, como eu te falei, gosto demais da Umbanda. O espaço, ele é um espaço que procura trazer exatamente isso que você colocou na tua Umbanda, o conhecimento, tá? Olha, a Célia falando, gratidão, Fátima e Marcelo. Vou ficar emocionada de novo, Célia. Porque, assim, então eu tenho procurado trazer tudo, apometria, cristal, xamanismo, para que é o que você falou, para que cada um procure aquilo que se identifica. Exato. Hoje a gente pode ser ajudado de várias maneiras. Não precisa ser da maneira que um quer, é da maneira que cada um se identifica, né? E que cada um cada vez mais perceba a quantidade de coisas que existem à nossa volta para ser ajudado. Alguém falou da palavra religião, né? Olá, parabéns pela live, foi uma aula.
Ó, tem um monte de agradecimento aqui, e daqui a pouco, quem me conhece sabe que eu sou chorona, viu, Marcelo? Não precisa muito me chorar. Então, eu já tenho que ficar respirando para não chorar. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer, gratidão a todas as informações, gratidão aos nossos, né, companheiros espirituais que estiveram conosco, né, e que não só estiveram conosco agora, mas que nos auxiliem na abertura que nós precisamos para os nossos caminhos, né? Essa consciência, né, desse trabalho, dessa integração, e foi ótimo que você falou sobre Exu. Eu ia deixar o Exu para o segundo dia, mas tudo bem, a gente vai voltar no tema, porque assim, o Exu é um guardião, pessoal. O Exu é um guardião. Lembrem dele, não tomem distância dele, tragam ele para perto. Porque do mesmo jeito que a gente tem as nossas conversas internas, você pode conversar com ele que ele vai estar do teu lado para te auxiliar. Mas essa conversa vai continuar num outro dia, num outro momento. Tiago entrou atrasado, Tiago devia estar estudando, ele faz os cursos. Tiago entrou atrasado, ele é da Umbanda também, aí depois ele vai assistir. Gratidão mais uma vez, Marcelo. Repetindo, vai ficar gravado aqui. Marcelo Pereira Umbanda, o Instagram dele. Um guia prático para Umbanda, o livro Conversa de Encruzilhada, o outro livro. Eu atendo uma pessoa, Marcelo, que me mostrou o teu livro, o primeiro livro. Ele falou, eu fui na loja, acho que eu até comentei isso com você uma vez, acho que uma primeira vez que a gente conversou. Ele me mostrou, como nada é por acaso, eu mandei para ele também a foto que a gente ia se falar hoje, né? Então, pessoal, boa noite, bom descanso, guardem todas essas informações, se enriqueçam com ele, porque o conhecimento é o que nos liberta. O conhecimento é que nos tira o que a gente chama de matrix. As matrix, vocês conhecem de cor e salteado essa palavra, tá? Então, o conhecimento nos tira desses aprisionamentos. E se conectem com seus orientadores, suas entidades, tragam para perto para nos proteger nesse grande momento de transição. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Axé. Até breve. Muito axé para você. Axé. Até breve. Tenhamos muitos outros encontros. Até mais. Até mais.